Mistério, suspense, drama e uma relação que normalmente as pessoas olham e pensam, tá, eles são um casal. Eu quero falar hoje basicamente sobre Sherlock Holmes, que é uma das maiores figuras da cultura pop, uma das maiores figuras da própria literatura. E eu quero falar sobre ele porque a nova série do personagem, Jovem Sherlock Holmes, estreou na Amazon Prime. E ela me trouxe alguns dilemas interessantes. Porque apesar de ter muitos pontos positivos que eu gostei, ela continua apresentando o mesmo problema. Ninguém, e eu digo ninguém, com poucas exceções, conseguiram adaptar o personagem Sherlock Holmes. Por diversos motivos, e dentre eles, a ausência de algo que é crucial para ele. Então, eu quero hoje, nesse vídeo, falar sobre o personagem. E para além da série, eu vou usar ela como um pretexto para eu falar sobre a história do personagem, o que torna ele quem ele é, sobre o impacto que ele tem na cultura pop em geral, falar sobre outras adaptações e, é claro, também trazer muito sobre as histórias dele para apresentar para vocês. Porque eu sei que é muito difícil, às vezes, olhar para o personagem e ver essa figura masculina, de certa maneira, datada, e você pensar que ainda é possível ler ele. Só que acredite, ainda é. E tem dilemas que são importantes até hoje. E no final, trazer também uma excelente indicação para quem quer entrar no mundo de Sherlock Holmes. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nova temporada do Quando Decides Pensar. Olá, meu nome é Sheldon e sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje, como eu disse, iremos falar sobre Sherlock Holmes. Contudo, antes de começarmos, aqueles avisos que são mega importantes. Quero falar que se você não é inscrito, pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu curtir também, que é muito importante, e ative o sino de notificações, porque o YouTube costuma não avisar sobre vídeos novos. Então é importante você ativar ele para que você seja notificado sobre as novidades do canal. Nossas redes sociais estão na descrição, dentre elas nosso site, onde nós temos ali críticas, reviews, muito conteúdo que também você pode conferir. E depois de terminar esse vídeo, veja outros. Temos aqui vários conteúdos sobre diferentes séries, filmes, livros que você pode conferir e eu acho que você vai gostar, tá? Só acho, suspeita. Vamos lá começar pela origem, né? Nós temos aí Arthur Conan Doyle, que basicamente era um estudante de medicina e teve a sua inspiração no seu professor de medicina, o Dr. Joseph Bell. Basicamente, a inspiração que ele teve foi para olhar a forma como o professor dele trabalhava e que ele conseguia deduzir com muita clareza motivações das pessoas de irem ao consultório, conseguia identificar comportamentos olhando para a roupa das pessoas e tinha uma metodologia que era muito baseada nos fatos que ele conseguia colher, baseado no que ele via daquela pessoa que estava ali sendo paciente para ele. Só que ele tinha isso de uma maneira muito aguçada, e isso serviu de referência para ele escrever o personagem Sherlock Holmes. Tanto que você pode olhar, por exemplo, a série House, que é uma das muitas versões de Sherlock Holmes, que é basicamente colocar o personagem ali de volta à sua origem, que é no campo médico. É a você que eu devo Sherlock Holmes, em torno do centro de dedução, inferência e observação que eu vi você aplicar. Tentei construir um homem. Isso é citado pelo próprio Arthur Conan Doyle em um dos seus livros. Em 1886, então, ele começa a escrever, porque na época também havia muitas histórias de mistérios, só que eram muitas das vezes caíam numa ideia de que era resolvido aquilo na sorte. Só que não é bem assim. Ele queria criar algo onde houvesse uma dedução, uma ciência por trás disso. E anote, isso é importante para a nossa análise sobre adaptações de Sherlock Holmes. Então, em 1887, ele
publica o seu primeiro conto sobre o personagem, e a partir daí desanda. Aí ele começa a escrever diversos, tem vários, e vários compilados também que você pode adquirir hoje em dia. E aí a gente chega na série Sherlock Holmes, né, do jovem Sherlock Holmes, onde nós temos aí uma versão jovem do personagem que tá sempre se envolvendo com problemas, estava preso, aí depois é solto. Então ele chega na Universidade de Oxford. Só que quando ele chega ali, ele acaba se envolvendo em uma trama muito maior do que ele pensava. Um dos professores da universidade acaba sendo morto. Então, a partir disso, ele se torna um dos suspeitos devido a uma influência ali de uma das personagens e o fato de que ela talvez possa ter incriminado ele. A partir disso, cabe a ele investigar o que pode estar acontecendo por trás disso. E também vai ter a ajuda do Moriarty. Sim, o arqui-inimigo do personagem Sherlock Holmes. Aqui eles ainda não são inimigos. Eles se conhecem na universidade e basicamente os dois vão se ajudando ali a desvendar esse crime. No meio disso também nós temos o irmão do Sherlock Holmes, o Mycroft, que é ali uma das principais cabeças da universidade, né, na parte mais política da coisa, e ele também tenta resolver esse mistério porque, bem, o irmão dele é o Sherlock Holmes, tá sempre metido em confusão, então cabe a ele, no final das contas, lidar com isso também, até porque ele também tem os seus dilemas pessoais para resolver. E aí a gente entra em conspirações, o que era um crime isolado se torna algo muito maior, e também, é claro, a gente vai acompanhando ali como que o Sherlock Holmes se torna quem ele é, quem conhecemos atualmente do personagem na sua fase adulta. Então é uma série de fato de origem. Ela é produzida pelo Guy Ritchie, né? O primeiro episódio também, os primeiros ali são dirigidos por ele, e o Guy Ritchie, ele é famoso por ter adaptado 2 filmes do Sherlock Holmes para o cinema, com Robert Downey Jr. como papel principal. Inclusive, no segundo filme, a gente tem o Moriarty, tem um conflito ali e adaptação, né, do problema final, que é o livro onde o Sherlock Holmes enfrenta o Moriarty. Então, já é alguém que conhece o personagem, mas que conhece assim, tendo a sua própria versão dele. Inclusive, quando anunciaram a série do Sherlock Holmes, do jovem Sherlock Holmes, eu achei que eles iam pegar de base essa obra aqui, que ela é escrita pelo Andrew Lane, né, que é sobre as histórias do jovem personagem, e que de fato tem um certo quê de inspiração. Mas olha, além do título, não tem muita coisa, tá? E aí vamos entrar já em algumas diferenças já em um spin-off, nem na obra principal do Arthur Conan Doyle. A primeira diferença é que na série, o jovem Sherlock Holmes, o jovem já tem 19 anos. Aqui ele tem 14 anos ainda, né? Então assim, é uma criança basicamente. E a gente tem uma diferença muito grande nessa parte de idade, porque nas histórias aqui, por exemplo, do Andrew Lane, você vê ele vivendo naquela sociedade ali, né, aquela sociedade aristocrática, e é uma criança andando, tentando resolver coisas, se metendo em problemas, e todo mundo fica assim, ok, mas tá, é uma criança, né? Tudo bem que para a época o conceito de criança era algo meio questionável ainda, porque crianças trabalhavam, por exemplo. Só que ainda assim era algo meio que difícil de ser visto, ainda mais uma criança como Sherlock Holmes, que se vestia bem, dava para ver que ele era de uma família importante. Então tem essa diferença. Aqui, como é o Sherlock de 19 anos, ele está na sua adolescência, então já muda esse aspecto e também motivações, vontades. A gente não acompanha a infância dele, que eu acredito que é muito crucial para quem quer estudar o personagem, fazer uma análise do personagem em uma história própria de origem. Eu acho que contar sobre a infância é muito importante. Só que a série da Amazon Prime, ela vai para outro caminho, para contar sobre a infância dele. Nos livros, né, a gente tem uma figura de mentor, né, onde a gente tem basicamente o Amos Crowley, que ele é ali um mercenário americano, que basicamente surge ali como amigo da família de Sherlock Holmes e serve como mentor para ajudar ele a basicamente afiar a dedução, a análise, a forma como ele vê o mundo, né?
desde pequeno já é visto que Sherlock Holmes é diferente da maioria. Contudo, ele é muito impulsivo, ele não tem um controle de fato sobre os pensamentos dele, né? Ele não sabe de fato muito sobre como direcionar os pensamentos dele para resolver um crime ou um mistério. Então Amos Crowley surge como mentor que acompanha ele em todas as histórias aqui do Andrew Lane. E na série não tem isso. O papel da série disso vai muito para os personagens secundários, onde cada um meio que ensina uma coisa para ele. E principalmente na família Holmes. E dentre deles ali da família, a gente tem a mãe, o pai e o próprio Mycroft, né? E a irmã dele. E aí, além deles, tem também o Moriarty, que ensina algumas coisas para ele. Ele vai ensinando principalmente ali a forma como ele luta, né? Porque o Sherlock Holmes tem uma forma muito específica de lutar, que é contada nos próprios livros. Só que aqui é o Moriarty meio que ensina isso para ele, né? E aí já temos algumas diferenças bem importantes, porque aqui, como é uma criança, faz sentido ter um mentor, mas na série, a ausência do mentor faz com que esse personagem ele precise se centralizar, né? Centralizar os seus pensamentos por conta própria, o que é um problema, porque vai entrando no caminho do personagem virar alguém super poderoso. E é um problema que muitas adaptações têm, mas que eu vou falar mais no decorrer do vídeo. E aí a gente tem uma diferença que a maioria das adaptações tem também, que tem muito mais ação em adaptações para live action, série, filmes, do que nos livros, que nos livros normalmente tem ali uma questão de fuga, corrida, mas nunca realmente algo muito de combate, né? Tem lutas, mas nada que vá ser o foco da trama. Na maioria das vezes o foco é um mistério, um quebra-cabeça ou algum enigma. E nas séries já não, tem muito mais ação. E aí a gente tem a presença da família Holmes, né? A família Holmes, nos livros, tanto do Arthur Conan Doyle quanto aqui a versão do jovem Sherlock Holmes, do Andrew Lane, é muito de plano de fundo. O pai do Sherlock Holmes, aqui no livro dele, ele tá servindo no exército, né, na Índia, que a maioria das adaptações coloca o pai do Sherlock Holmes como militar. A mãe dele atua ali no plano de fundo também, a irmã dele também. Na maioria das vezes nós vemos as relações deles ali. É muito breve quando o Sherlock Holmes está na casa dele antes de ir para alguma missão ou algum outro objetivo. Só que na série aqui do jovem Sherlock Holmes da Amazon Prime é muito diferente, porque o foco principal, quando a gente chega em determinado episódio da série, é a família Holmes. Eu não vou dar spoilers, tá? Mas basicamente o mistério da série envolve a família Holmes. O que pra mim causa bastante desconforto, porque sempre cria aquela ideia de que a família Holmes tem algo sobrenatural entre eles, que todos têm meio que um superpoder, sabe? E aí a gente tem o Mycroft e o Sherlock Holmes. Só que o Mycroft e o Sherlock Holmes são de fato muito inteligentes, só que a inteligência deles é diferente, né? O Mycroft, ele é um articulador nato. Ele consegue se comunicar bem com as pessoas, ele consegue bolar estratégias de uma maneira muito boa. Só que toda a dedução, o poder de dedução, tá no Sherlock Holmes. Inclusive é isso que causa um bom contraste entre os personagens. A perspectiva deles de mundo é muito diferente. Tanto que o Mycroft vai atuar no governo britânico e o Sherlock Holmes atua de forma independente como detetive. Então esse contraste é importante para a narrativa dos dois, que aqui na série é colocado de uma maneira onde nós temos o Mycroft como o burocrata e o Sherlock Holmes, o jovem Sherlock Holmes, né, como o rebelde. E acaba nisso, sabe? Até muitas das vezes na série o Mycroft é colocado como um cara meio bobão, que está servindo a uma outra causa, a uma outra pessoa. E sua inteligência nunca é mostrada de fato, sabe? E a própria família do Sherlock Holmes, que parece que é inteligente, mas parece que o tempo todo depende do Sherlock Holmes para resolver as coisas. E aí entra naquele meio do caminho, né? Porque se é o Sherlock que resolve tudo, então ele é o super-herói. Mas se é a família que resolve tudo, então a família inteira tem poderes sobrenaturais.
nunca tem o meio do caminho, né? Aquela coisa de que um complementa o outro, sabe? Que pra mim já causa um problema bem importante assim no desenrolar da série, que acaba culminando em tudo ali de ser o dilema familiar. E aí esse dilema familiar, né, é o que motiva o Sherlock Holmes a continuar investigando, continuar indo atrás de novas histórias e novos enigmas para desvendar. Isso, se é a motivação dele, é algo que me causa um certo problema, como fã do personagem também das histórias, porque vai para um lado onde o personagem precisa de uma motivação e de um trauma para que ele queira fazer determinada coisa, sendo que não é necessariamente assim nas histórias. Ele não precisa disso. A motivação dele já é boa o suficiente. Que eu também vou falar mais sobre isso. Calma, estamos chegando lá. E aí tem uma outra parte também que na série o Sherlock Holmes ele é um rebelde total, assim. Ele tem um grande poder de dedução, mas parece que ele já sabe de tudo. Parece que ele vê uma cidade ou ele vê um estudo científico e parece que ele já sabe exatamente o que é aquilo. Isso é um problema porque o Sherlock Holmes sempre foi um personagem curioso. Ele sempre quer aprender algo que ele ainda não sabe. E por isso ele é um personagem que muitas das vezes acaba sendo analisado como um personagem que tem algum tipo de aspecto ali de neurodivergente. De fato ele é um neurodivergente, mas se ele tem um nível de autismo, por exemplo, ou TDA, ou qualquer outro tipo de variação, isso é analisado e é pesquisado até hoje por historiadores. Contudo, ele sempre teve esse aspecto de ser muito aplicado e ser alguém que está buscando sempre aprender algo. Nos livros do Andrew Lane é dessa maneira. Ele não sabe algo, ele vai na biblioteca. Ele precisa conhecer determinado lugar, ele vai viajar para aquele lugar para desvendar um mistério que está lá. Então, ele não sabe das coisas. E o Sherlock Holmes não saber de tudo é muito importante para as histórias, porque é isso que motiva ele, que cativa ele. Ele olha para aqui e fala, olha, eu não sei isso, então eu vou continuar aprendendo até eu descobrir o que é. E aí a gente entra na principal mudança, porque nos livros do Andrew Lane, o Moriarty não aparece. É uma outra pegada totalmente diferente, e aí a principal mudança na série aqui, de todas as outras, é que o Moriarty é esse amigo, esse parceiro do Sherlock Holmes. E eu gosto da dinâmica dos dois na série, tá? Eu acho que a dinâmica dos dois funciona. Eu acho que ela consegue ser aplicada de uma maneira decente para que não soe estranho os dois ali. Os atores mandam muito bem, isso vale mencionar quando os dois estão ali atuando juntos. Só que, quando a gente olha para o Sherlock Holmes do Arthur Conan Doyle, tem algumas diferenças que são bem problemáticas. Principalmente quando a gente pensa no quesito de contraste. E eu vou explicar um pouquinho mais disso e você vai saber um pouco mais sobre quem realmente é o Sherlock Holmes. Moriarty foi um personagem basicamente criado para matar o Sherlock Holmes. Isso acontece porque na época o Arthur Conan Doyle ele já meio que queria ir para outras histórias, né? Ele escrevia há muito tempo Sherlock Holmes, então ele queria de alguma forma matar o personagem, só que não dava para matar ele de qualquer maneira, né? Era um personagem extremamente amado pelas pessoas, então ele precisava contar uma boa história, e para isso ele cria o Moriarty, o nêmesis de Sherlock Holmes, em todos os aspectos, né? Tanto que nas histórias o Sherlock Holmes cita ele como Napoleão do crime, né? Esse é meio que o título do personagem para todas as adaptações que são feitas dele. Enquanto Sherlock Holmes é o consultor para detetives, né, para a polícia, ele meio que é um consultor para criminosos. Ele está sempre ali, sempre planejando algo, sempre pensando em alguma coisa, e tem também um respeito mútuo muito grande. Tanto que quando, na única vez que eles têm meio que um confronto direto antes do último confronto no livro O Problema Final de 1893, o Moriarty basicamente chega na casa de Sherlock Holmes ali na Baker Street, ele bate na porta, eles entram e ele fala, olha, você pode vir me procurar, mas se você buscar acabar comigo, eu também vou acabar com você.
e sempre teve um respeito mútuo muito grande. É basicamente um grande jogo de xadrez, que no filme, inclusive, do Guy Ritchie, né, apesar de ser um filme que toma muitas liberdades narrativas, o ator foi muito bem escolhido para interpretar o Moriarty, né, no Sherlock Holmes 2, e a interação do Sherlock Holmes com o Moriarty funciona muito bem, que parece que meio que tá sempre um tentando desvendar o que o outro vai fazer em seguida. Eu acho que isso funciona bem. Já na série do Sherlock da BBC, que a gente tem ali o Benedict Cumberbatch como protagonista e o Andrew Scott como Moriarty, funciona, mas aí é o Moriarty que ele já vai para um lado muito... ele é o psicopata, né? É o psicopata contra o sociopata. Que na própria série do Sherlock da BBC, ele fala que ele é um sociopata natural, né? Um sociopata controlado. E aí tem esse conflito. E o Moriarty ali, ele é totalmente louco, insano, beira um coringa da vida, sabe? Então é uma outra liberdade que uma das adaptações toma. Só que tem um princípio entre esses dois personagens que é muito importante. Como eu falei, Sherlock Holmes ele apresenta muito um aspecto de neurodivergente. Então, às vezes, ele não consegue entender determinadas coisas. E, dentre elas, ele não consegue entender as leis humanas. Para o Sherlock Holmes, a justiça é absoluta e lógica. Se alguém é inocente, ela é inocente por conta de algo lógico. E, para ele ir atrás disso, atrás dessa lógica, dessa resolução, ele não respeita a lei. Ele invade casas, ele fala com pessoas que a polícia não autorizou, ele omite evidências várias vezes da Scotland Yard. Ele é alguém que tem um desprezo gigantesco pela burocracia. Ele não consegue entender, e eu digo isso de maneira literal, ele não consegue entender porque certas coisas burocráticas que a polícia faz existem. Como você precisa de um documento para invadir uma casa para buscar uma prova, você precisa de determinada coisa. Ele não consegue entender isso. Na concepção dele, se a pessoa é inocente, se você consegue identificar que ela é inocente, você vai encontrar os meios para provar isso e não fazer curvas. Então, para ele, ele é um agente disruptivo que está à margem da lei, que está à margem do controle. Então ele é meio que uma representação de um caos em busca de uma resolução, né? Ele acredita em uma linha própria de raciocínio, em uma linearidade do raciocínio, e não em em um salto ornamental lógico. Então ele tem esse pensamento, e um pensamento que coloca ele à margem das próprias leis. Tanto que ele se utiliza de drogas, porque ele não consegue entender o fato das pessoas não utilizarem, porque é importante para estudos científicos, para a melhoria de aspectos humanos. Ele é um personagem que o tempo todo acredita que a verdade deve prevalecer, e para isso a verdade deve prevalecer estando acima da própria lei. Então, ele é um personagem que tem esse raciocínio, essa linha de pensamento. Já o Moriarty, não. O Moriarty, ele é um personagem extremamente organizado, que acredita no controle total. Tanto é que, para manter as aparências e não ser visto como um criminoso, ele mantém a aparência de um professor, um título de prestígio, de alguém que está no poder e alguém que está ensinando o outro. E está ensinando o outro da forma que ele acredita ser o certo. Então ele está sempre ali de uma maneira onde ele acredita ter o controle total. E tudo que ele faz não é visto também. Igual o Sherlock Holmes, que omite a forma como ele vê. Só que para o Sherlock Holmes, ele responde de maneira absoluta. Para o Moriarty, não. O Moriarty ele é capaz de mentir. Ele é capaz de usar essa inteligência que ele tem, similar ao Sherlock Holmes, só que ele é capaz de mentir, ele é capaz de omitir. Ele tem uma dualidade que o Sherlock Holmes não tem. Tanto que por isso que o Holmes acredita que ele é um tumor na sociedade, o Moriarty. Porque ele é alguém que tem toda essa capacidade mental e justamente por ele ter o controle, ele acreditar que o controle é a melhor forma de manter um poder, ele utiliza isso na máxima capacidade. Para ele, a sociedade também é errada. Só que, para corrigir isso, ele acredita que ela deve funcionar a partir de um controle total e não quebrando esse sistema.
aumentando o sistema e ele estando no controle dele. Então, mostra uma desconstrução entre os dois personagens que é muito importante para qualquer adaptação deles. Mostrar isso é muito importante. Tanto que quando o Moriarty da BBC é apresentado daquela forma caótica, né, de uma releitura de um personagem caótico, que quer o tempo todo testar o Sherlock porque ele acha divertido, eu acho problemático ainda, porque a crítica aqui está no sistema, está na forma que o sistema judiciário opera. E lembra, o Arthur Conan Doyle ele era um médico. Imagina como que era ser um médico naquela época e pensar em como salvar a vida de pessoas, só que muitas das vezes não era possível porque a lei não permitia operar de determinada maneira. Então, muito disso, dessa crítica ao sistema, existe ali na obra de Sherlock Holmes do Arthur Conan Doyle. E aí, de novo, desvendando mais ainda o personagem, né? Como eu falei aqui, ele é um personagem neurodivergente. E a própria perspectiva dele de relacionamento é muito diferente. Ele vê, por exemplo, no Watson, um valor muito grande porque ele vê um valor para além de um conceito de amizade. Que nós temos o conceito de amizade, de ser alguém próximo, alguém que a gente tem uma afinidade, ele vê algo para além disso. Então, quando ele tem, por exemplo, relacionamento com mulheres, que na série da Amazon Prime, por exemplo, tem uma personagem chamada Ardley, que basicamente é uma personagem ali, uma femme fatale, que tá ali para desafiar o Sherlock Holmes, mas também para ser o seu par romântico. Ele não consegue entender muito bem como trabalhar essa parte de relacionamento. Só que ali na série, dá pra ver que ele ainda sente uma certa atração. Ele só é meio que desengonçado, sabe? Eles usam essa parte dele ser desengonçado meio que pra traduzir o que ele é nos livros, que é um personagem que não tem, de fato, um entendimento e, na realidade, ele nem se importa em ter relações com outras pessoas. Tanto que quando as pessoas falam sobre a relação do Sherlock com o Watson, é engraçado, eu acho ok, porque fãs têm liberdade total para ter os seus próprios pensamentos. Só que, para o material original da obra, o Sherlock só não se importa, sabe? Não é que ele não seja, que ele seja hétero ou seja gay, é que ele não se importa. Ele acredita que é uma perda de tempo, ele poderia estar fazendo outra coisa, que poderia estar alimentando o cérebro dele. E nos livros do Arthur Conan Doyle, que está aqui, esse é um dos livros de contos, né, do Sherlock Holmes, não é diferente. A gente também tem uma personagem que, no caso, é a Adler, que no caso A-D-L-E-R, acho que é assim, e na série do jovem Sherlock Holmes está Ardley. E esse nem é o nome dela na série, então eu acho que eles meio que fizeram uma referência, auto-adaptação para falar que é e não é. Tipo a MJ do Homem-Aranha é chamada de MJ e não de Mary Jane. Então é meio que uma adaptação dessa forma. E aqui nos livros, ela basicamente é uma golpista, né? Que está ali, é uma ladra que está sempre buscando ter as coisas por benefício próprio. E é legal porque dá para ver que ela tem bastante inspiração no Lupin, que é um dos ladrões mais famosos da literatura, o Arsène Lupin, e ela tem muito esse arquétipo do ladrão romântico, né, que conquista a pessoa ali, que joga o seu charme, então ele comete o crime, só que você tem questiona se é um crime justo ou não de ser cometido. E aqui nos livros do Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes nunca fala o nome dela, é até engraçado isso, ele sempre se refere a ela como The Woman, a mulher, é sempre a mulher. Porque para o Sherlock Holmes, ela é o padrão máximo da inteligência feminina. Ela é a mulher, entendeu? Ela é o arquétipo máximo do feminino para ele, porque ela é a mulher mais inteligente na perspectiva de Sherlock Holmes. E por que isso? Porque basicamente o Sherlock Holmes perdeu para ela, né? Para Sherlock Holmes, ela é sempre a mulher. Raramente o ouvi mencionar sobre qualquer outro nome. Aos seus olhos, ela eclipsa e predomina sobre todo o seu sexo. E aí, isso é o próprio Watson que fala narrando o livro, né? Então, basicamente, ela é o suprassumo do feminino. Resumindo a história, né? Basicamente, tem ali o rei da Boêmia contratando Sherlock Holmes para descobrir quem pegou uma foto que é incriminadora e que pode meio que acabar com o reinado dele ali. E aí a gente meio que vai descobrindo que foi a Adler, né? A Irene Adler que pegou.
E tem todo um jogo entre os dois ali de gato e rato. Tanto que tem vários momentos que o Sherlock Holmes ele se disfarça, né? Isso é algo normal do personagem, usar disfarces aí para tentar entrar nos lugares. Só que tem um momento onde a Irene Adler usa um disfarce, segue o Sherlock Holmes até a Baker Street, dá uma boa noite para ele e o Sherlock Holmes nem percebeu a presença dela. Isso é muito para alguém como Sherlock Holmes. Impressionar ele, fazer algo que ele não está prevendo, ou que ele não está percebendo, é algo que quebra totalmente a expectativa que você tem sobre o personagem. E aí, no final da história, basicamente, quando ele vai dar o bote final, ela foge da Inglaterra e com o marido e a foto. E aí, basicamente, ela deixa uma foto para o Sherlock Holmes de presente como uma lembrança dela para ele. No final, meio que de certa forma, ele consegue solucionar o crime, né? Apesar dela ter fugido com a foto, porque meio que eles descobrem quem cometeu aquilo ali. Só que no final, ao invés do Sherlock Holmes pegar uma joia valiosíssima que o rei ia pagar ele só pede a foto da Irene, né? Que é a foto que ela deixou ali para ele. E basicamente não é algo íntimo, né? Não é como se fosse algo que mostra o afeto que os dois têm um pelo outro no quesito romântico. Porque, como eu falei, ela tem um marido. E, de certa forma, a gente não sabe se o marido também faz parte do golpe dela, sabe? Então, assim, provavelmente faz, mas essa foto é um troféu da grande derrota do Sherlock Holmes. É um troféu de guerra para lembrar ele de que ele perdeu uma vez para essa pessoa, para essa mulher. Então, muitas das vezes nas adaptações, a Irene Adler é vista como uma personagem que é um par romântico. Só que ela vai para muito além disso. Nos livros de Sherlock Holmes, como eu falei, é um livro de época. Sim, é um livro que tem os vícios da época. Mas um deles é que o personagem do Sherlock Holmes ele é sempre um cara que tá fazendo piadinha com mulher, sempre fala que a mulher não tem uma lógica feminina, ela é pouco lógica, ela sempre vai pro sentimento. Então ele é realmente um personagem machista. Só que quando ele conhece a Irene Adler, quando ele vê essa mulher, a partir dessa história, as outras, ele deixa de fazer esse tipo de piada com mulheres. Então ele tem uma mudança estrutural ali a partir do momento que ele conhece essa personagem, que é muito importante para a época também, né? Você tem um personagem lógico, inteligente, respeitando, entendendo a inteligência das mulheres, e você tem uma personagem que muda totalmente a perspectiva desse protagonista tão popular. Tem uma adaptação em anime, né? Que tem foco no Moriarty. Nesse caso que a gente acompanha basicamente o Moriarty, que ele não é só um, ele tem o principal ali, mas são vários ali, é uma família inteira e cada um meio que interpreta o Moriarty, né? Dentre eles, a gente conhece a Irene Adler e ela é essa mulher que está sempre se disfarçando, no final ela faz parte do grupo do Moriarty e ela é mega inteligente e é uma das poucas adaptações onde eles respeitam essa ideia dela ser uma igual para o Sherlock Holmes. Na série da BBC do Sherlock, funciona, tem lá uma Irene Adler que é bem legal. A série do House, a Irene Adler, de certa maneira, ela trabalha dia a dia ali com o House, né? Que é inclusive o par romântico dele. Mas, de novo, cai na ideia de par romântico, né? Que eu acho que acaba tirando muito do aspecto principal do personagem. E eles têm o Watson. E, de novo, é a série dos jovens Sherlock Holmes. Eles nunca vão trazer o Watson, né, pra série. E eu acho que a ausência do personagem Watson, ela prejudica muito a forma como vemos a história, porque, por exemplo, a adaptação da Netflix da Enola Holmes, né, que a gente tem o Sherlock ali sem o Watson trabalhando sozinho. Você acaba não tendo tanta empatia pelo personagem justamente pela ausência do Watson, porque ele é uma bússola moral, de certa forma, ali, que nós temos, tá? Não é uma bússola moral tão grande assim para o Sherlock Holmes. Porque o Sherlock Holmes continua tendo seus pensamentos, seguindo seu raciocínio, mas ele serve muito para trazer uma perspectiva humana para o próprio Sherlock Holmes, que muitas das vezes ele esquece nesse quesito. Ele está tão focado em solucionar o crime que ele esquece das pessoas que estão por volta desse crime, sabe? Fora que nos livros, isso é muito importante, quem narra as histórias pra gente é o
Watson. Basicamente, ele está contando as memórias do Sherlock Holmes, que meio que foi esse grande amigo dele que ele conheceu, que ele trabalhou junto. Então, muitas das vezes, você vê que ele omite informações do Sherlock Holmes, porque ele era um grande amigo do Watson. E ele omite informações meio que para proteger essa imagem dele, porque ele quer que o amigo dele mantenha essa boa imagem. E ele quer contar as coisas boas que ele fez. Então ele é alguém que está sempre trazendo o lado empático do personagem, está sempre trazendo um outro contexto, enquanto o Sherlock Holmes está sempre no extraordinário, né? Tá sempre deduzindo, pensando as coisas. O Watson está sempre ali para tentar entender aquilo e mostrar essa explicação para a gente. Então, quando ele não está ali, a adaptação tem muitas das vezes que ou ir para um lado fantástico, os personagens descobrem as coisas de maneira quase mágica, ou ir para um lado que usa de ferramentas do audiovisual. No caso da série que da Amazon Prime, ele meio que é um superpoder, né? Porque ele meio que, vamos supor, ele viveu um determinado momento, ele viveu um jogo de futebol. Aí ele depois está lá dormindo na sua cama. Ele consegue voltar para aquele mesmo cenário e lembrar de tudo. Basicamente é uma memória fotográfica que ele tem. E aí ele consegue lembrar de tudo. Só que é engraçado porque na série não é só ele que consegue voltar para esse exato momento e ele andar em volta ali do cenário. As outras pessoas também fazem isso em volta dele, então é engraçado isso. O Moriarty também faz isso, então parece que todos têm esse superpoder quando estão com o Sherlock Holmes, é engraçado. Para mim é que sempre quebra, porque, de novo, ele é um personagem lógico, ele não é um personagem místico. E também tem uma questão de que o Sherlock Holmes sem o Watson seria um eremita, seria alguém que estaria vivendo à margem ali, que provavelmente já estaria morto, porque vai lembrar, o Sherlock Holmes não é um personagem moralmente correto, seja por lado positivo ou negativo. Ele se utiliza de drogas, né, 7%, né, porque ele acredita que isso melhora o potencial dele. E aí o Watson tá sempre lá, não faça isso o tempo todo, porque você vai morrer, seu maluco. E também é o equilíbrio, querendo ou não. Tanto que tem uma fala do Sherlock Holmes que é bem legal, referente a isso, no Cão de Baskerville. Pode ser que você não seja propriamente luminoso, mas é um condutor de luz. Eu acho que esse é o maior elogio que o Sherlock Holmes faz, porque mostra como que o personagem é importante para a construção dele. E também é uma referência do Arthur Conan Doyle ao trabalho médico, né? Porque afinal de contas, você é formado em medicina, você vai querer mostrar os seus dotes ali na história, né? Então, o Watson está sempre ali analisando cadáveres, analisando situações para o aspecto médico, enquanto o Sherlock Holmes está analisando o aspecto ali de dedução, o aspecto químico da coisa. E tudo isso que tá em 1 hora de vídeo quase, para eu falar o seguinte, as séries que temos até hoje não adaptaram totalmente o personagem, não chegaram nem perto de fato. Poucas chegaram. Eu acho que eu consigo lembrar algumas que a própria BBC fez antes, especiais, clássicos assim dos anos 80, mas é muito difícil você ver uma adaptação que traz todos esses aspectos e tem muitos erros que elas fazem. Primeiro é trazer a sociopatia como um estilo, né? Como algo que o personagem faz e ele está sempre ali. Eu não me importo com as pessoas, eu faço isso porque eu quero, nananã, e eu sou um total ignorante com os seres humanos, sendo que a construção que ele faz nas histórias é que ele faz isso de um quesito lógico, que ele não se importa não porque ele ignora elas, mas porque para ele é irrelevante isso. Relações que precisam fazer curvas, para ele é irrelevante. Tanto que o Watson, muitas das vezes, é essa única relação que ele tem e ele não entende muitas das vezes o que o Watson faz, piadas, coisas que ele fala, o Sherlock não entende direito. Então, ele leva para esse quesito. E também leva para um outro fator que o Sherlock Holmes é um personagem aristocrata. Aristocrata no pensamento e aristocrata na cultura dele, né? Ele é um cavaleiro, ele é um cara que tem uma classe, o tempo todo está bem vestido, ele está se portando muito bem. E a aristocracia dele também no aspecto de que eu sou melhor que os outros. E para continuar sendo melhor, eu vou ajudar essas pessoas o máximo que eu puder. E é esse aspecto
aspecto aristocrático dele, que o lado detetivesco do Batman tem muito, é que ele apresenta aqui nas histórias, que é muito legal e é importante também para o personagem. Então, na BBC, o Sherlock do Benedict Cumberbatch, ele consegue flutuar nesses aspectos, mas sempre cai naquela parte de sociopatia como estilo que me irrita, porque parece que ele demonstra prazer em ignorar as pessoas, sendo que tem que sempre levar para um quesito lógico da coisa. E aí tem a parte da família também, da irmã dele, e aí eles sempre tentam trazer esse quesito também para o personagem, né? E também tem outro fator que tem que sempre que ter uma grande conspiração, um arqui-inimigo, tem sempre que ter algo muito maior que ele. Para mim esse é o maior erro da série da Amazon Prime, porque é uma grande conspiração, tão grande que eles dão um gancho para uma segunda temporada, nem acaba na primeira. Sendo que o Sherlock Holmes, ele funciona em contos, em histórias pequenas. Tanto que eu acho que a série da BBC acerta nisso, porque é uma série, tem muito mais episódios, e aí você pode ir contando, pegando vários contos do personagem e estudando e analisando eles ali. Apesar de que também eles acabam caindo no erro de que sempre tem uma pontinha solta ali que conecta a outra, que vai conectar uma grande história. A gente vai ver lá na frente o Moriarty, que está por trás das coisas. A gente vai ver a irmã do Sherlock Holmes, que está fazendo coisas contra ele. Então tem sempre algo muito grande. E, de novo, o aspecto aristocrático do personagem é mostrado muito nesses crimes pequenos. Resolver o mistério de uma casa amaldiçoada, que na real não é uma amaldiçoada. Ajudar o rei da Boêmia. Ajudar alguém que foi incriminado justamente. Os crimes do dia a dia fazem muito parte da narrativa do personagem. E também tem um aspecto, é claro, de romance, né? O Sherlock Holmes não é um personagem que ele tem romance. Tem tensão? Dá pra fazer uma tensão entre personagens? Dá. Ele tem uma tensão muito grande com a Irene Adler? Tem. Mas não tem pares românticos de fato. Eu acho que isso é importante ser lembrado. E dificilmente as adaptações fazem nesse quesito, mas sempre coloca uma mulher interessada no Sherlock Holmes e isso quebra muito, né? Porque as mulheres nem estão se ligando pra ele, porque ele vê uma mulher, ele ignora ela e ela, ok, vou te ignorar também. Nas histórias é sempre assim. E o Watson também, na maioria das vezes, é visto como esse personagem bobo, ou é um soldado de ação, ou ele é um cara que luta o tempo todo, ou ele é o cara que tá sempre ali sendo olha como eu sou idiota, sendo que ele tá par a par com o personagem, tanto no quesito moral, né, no quesito de inteligência também, apesar dele estar sempre tentando acompanhar o raciocínio do Sherlock Holmes, mas ele tem um meio do caminho ali, né? Então é raras vezes que a gente vê ele como um médico competente, como aquela âncora moral total que funciona, como um narrador que edita a história pra gente. Na série da BBC é isso, sabe? A gente vê muitas das vezes o lado médico dele, mas dura 1 minuto até o Sherlock Holmes falar algo mais inteligente que ele e falar que ele já sabia daquilo, sabe? Então tem sempre esse problema. A versão do Guy Ritchie para os cinemas também cai nisso, e como a série não tem, então não vale a pena nem comentar sobre a série. Depois de um longo vídeo que vai demorar muito para editar, tem uma que se sobressai, tem uma que funciona, e não é uma série. Na real é uma série, mas não é uma série audiovisual para TV. É um podcast, é um audiodrama que, honestamente, para mim, a melhor adaptação de Sherlock Holmes que eu já vi, e no caso eu já ouvi, né? Que não é vi, né, Sheldon? Quem sabe uma adaptação no futuro. Se bem que nunca funcionaria, mas como áudio é excelente. Eu estou falando de Sherlock & né? É basicamente uma série britânica, né? Um audiodrama britânico. E honestamente, assim, é basicamente uma das melhores... A melhor versão de Sherlock Holmes. Dane-se, é a melhor versão. Então a gente tem aqui uma adaptação que funciona muito bem, porque, de novo, os argumentos
para as adaptações que ele faz para a história do Arthur Conan Doyle são muito boas. Dentre elas é o quê? O Watson é um médico militar aposentado e, para ganhar dinheiro, ele decide abrir um podcast, falar sobre mistérios e algumas coisas. E aí, nisso que ele conhece Sherlock Holmes, que ele começa a dividir apartamento com Sherlock Holmes. Então, assim, para ele começar a ganhar um dinheirinho, ele abre um podcast de mistério. Algo bem próximo com a série What Murders in the Building, da Selena Gomez, que é uma série muito boa também. E aí a gente vê o Sherlock Holmes nos olhos do Watson, porque como é o Watson que narra, né, os audiodramas, ele vai contando o que aconteceu nas histórias pra gente e no que aconteceu nas gravações das histórias, ele tá o tempo todo tentando acompanhar o Sherlock Holmes, gravar o áudio, porque o Sherlock Holmes tá ali, você quer fazer realmente isso? Ah, ok, então me acompanhe, né, já se faz sentido pra você. Então ele vai acompanhando ali o Sherlock Holmes nas aventuras, ele sempre acompanha na perspectiva dele. Então, essa parte da perspectiva de um outro personagem sobre Sherlock Holmes tá muito presente ali. A fidelidade ao personagem também é muito presente, né, do Sherlock Holmes, porque ele é um personagem que ele é obsessivo pelos mistérios, ele é socialmente desajeitado para várias coisas. Like Morpheus. Who is Morpheus? Oh, he's in The Matrix. He's in the what? The Matrix. This is a film, isn't it? It is, yeah. And is it relevant? No. Then shush. Okay. E ele é irritante muitas das vezes, fica assim, calma, cara, me fala o que você tá pensando e aí vamos resolver isso? Não, ele tá lá já na 20ª casa resolvendo o mistério já. E aí ele é totalmente focado em minúcias que ninguém se importa, e aí você vai vendo isso na história, e como é um audiodrama, o Watson tá ali, tá, Sherlock, entendi, mas explica, porque as pessoas não estão vendo no áudio. E aí a gente vai acompanhando, entendendo junto com o Watson como que o mistério está sendo aplicado. Tem também a parte de sem palácio mental, sem construções fantásticas do personagem. Como é um audiodrama, tudo tem que ser explicado, e o Watson, como narrador do podcast, sabe disso e vai contando pra gente. Então tudo isso vai ajudando a criar essa versão do personagem que funciona muito bem. E aí a gente tem várias adaptações que eles fazem na própria história para condizer com o período atual. Por exemplo, o Escândalo da Boêmia, que eu mencionei anteriormente, que é uma foto, aqui são dados que são vazados do rei, e eles precisam encontrar quem que hackeou e pegou esses dados. Então são várias adaptações que funcionam. As ferramentas dedutivas de soluções também são muito bem adaptadas, muito bem pensadas para o raciocínio lógico da história funcionar para o período atual. Então funciona muito bem. E aí, de novo, tem também a parte deles morarem junto, né? Eles dividiram um flat. Depois do par romântico do Watson, que é a esposa dele também, que ele vai se casar no futuro, ela aparece ali e se torna uma sócia da empresa deles. E aí ela vai morar junto ali com eles também, porque ela é meio que uma vizinha ali de lado do apartamento. Então, tudo funciona muito bem. É engraçado quando precisa ser, funciona quando precisa funcionar, é sentimental quando precisa ser. E o Watson é um personagem extremamente carismático, inteligente também, porque ele tá o tempo todo ali tentando acompanhar o Sherlock Holmes, e é um humor que aqui funciona. E aí, essa intimidade que a gente tem, essa proximidade, sendo um programa de áudio, basicamente leva a gente para como as pessoas liam Sherlock Holmes na revista The Strand ali no século XIX. Então, assim, funciona muito bem, cara, e é genial, de verdade. Pesquise no podcast, no Spotify, você não vai se arrepender. É a melhor adaptação de Sherlock Holmes, que funciona, carismática e te faz se importar com os personagens. Então, depois de 1 hora de podcast de podcast, tô maluco já, de vídeo, que é o podcast praticamente, sobre o Sherlock Holmes, fica aqui os meus pensamentos. Eu, como grande fã do personagem, acho que eu falei muito também. Ninguém conseguiu adaptar igual esse podcast conseguiu. Eu acho que por isso acaba caindo em erros as adaptações de não se importarem com os contrastes, com as nuances, com o fato de que é sempre importante ter um narrador. E eu sei que é um personagem
carismático, importante para a cultura pop, que você quer, como contador de histórias, explorar o passado desse personagem, só que dá para explorar isso ainda trazendo certas coisas que são importantes para a linha narrativa dele, né? Ou às vezes pega um personagem ali em paralelo, né? Ou apresenta um personagem paralelo. A Enola Holmes ela é criada justamente para não ser necessário ter o Sherlock Holmes ali para contar essas histórias. E já que é uma história muito mais de ação, de crescimento, de um lado feminino, a autora cria Enola Holmes. Aqui no Jovem Sherlock Holmes do Andrew Lane também é a mesma coisa. Ele coloca o personagem jovem, mas ainda coloca um mentor que seria essa versão de Sherlock Holmes. Então, há maneiras de contar essa história que os live actions normalmente pecam porque às vezes eles querem fazer algo muito mais intrínseco para criar cliffhangers, criar ganchos para a história ou criar mais de ação e caem nesse erro. Então eu quero muito ver talvez uma série no futuro do personagem onde, sei lá, sejam 12 episódios e cada episódio é um mistério diferente, sabe? Coloca ali uma conexão, pode colocar, mas que não seja o motor principal da obra. Porque o grande fator de Sherlock Holmes é que os grandes mistérios estão nas pequenas coisas, estão nas pessoas que conhecemos no dia a dia, em um dono de casa ou em um casal que acaba se metendo numa confusão. E são esses mistérios que valem a pena ser desvendados, para que essas pessoas continuem vivendo bem e não à margem da lei de um sistema que nem sempre se preocupa muito com elas.